Queridos irmãos, graça e paz, amém? Há 15 dias atrás nós começamos uma nova série que tem como tema Quem nós somos em Cristo, por meio de Cristo, através de Jesus Cristo. Eu escolhi esse assunto porque talvez mais do que nunca nós vivemos numa sociedade em que muitas pessoas estão vivendo uma crise de identidade. Na verdade, uma certa crise de identidade é muito normal na adolescência. Saímos da infância, estamos agora ainda caminhando para a idade adulta e começamos a nos perguntar, quem sou eu? Qual é o meu potencial? Mas não apenas nesta época, não apenas nesta fase da vida, nós estamos sujeitos a passar por uma crise de identidade. Muitas vezes, quando as coisas não estão dando certo e a gente não tem esta consciência da música que nós acabamos de ouvir, não é, de que Deus está agindo ali e às vezes permitindo que passemos por essas situações e agindo, interferindo, e a gente fica confuso quando você perde um emprego, quando você não passa naquele concurso que você acha que tinha capacidade de passar, ou mesmo quando chega a velhice e a sua vida começa a ficar mais limitada, vão lhe tirando alguns privilégios, olha, papai, vovô, você não pode mais fazer isso, não pode mais fazer aquilo, não pode mais dirigir. Então, todas estas situações muitas vezes geram em nós uma crise de identidade. Eu penso que cada pessoa que põe fim à sua própria vida, muitas vezes está também vivendo esse tipo de crise. Os problemas são tão grandes, ela não se dá conta de administrar tudo aquilo, ela começa a se perguntar, quem sou eu? Sou um fracassado, eu não consigo acertar as coisas na minha vida, não consigo conquistar um amor que eu gostaria tanto. Enfim, essa é uma questão muito pertinente. Por isso eu tenho falado a cada domingo um pouquinho sobre isso. E relembrando o que nós somos, ou quem nós somos em Cristo Jesus. Através de Cristo Jesus. Nosso relacionamento com Cristo, meus irmãos, ele deve determinar muita coisa na nossa vida. Por quê? Quando nós nos relacionamos intimamente com alguém, este relacionamento nos influencia. Esse relacionamento, numa certa medida, define muitas vezes a nossa própria identidade. Não é à toa que os pais, muitas vezes, especialmente na adolescência, na infância, ficam preocupados com a companhia dos seus filhos, com quem você está andando. Porque os amigos nos influenciam. E quando você se casa com uma pessoa, obviamente, esta pessoa vai influenciar você. Mesmo que você seja bem diferente dela, mesmo que o seu time de futebol seja outro, mesmo que você se case com alguém do outro partido, mas há uma influência mútua. E às vezes, com o passar do tempo, você vai mudando ou o outro vai mudando a partir dessa influência. A questão é, como é que o nosso relacionamento com Jesus Cristo nos influencia? Como é que o relacionamento com Jesus vai, de alguma forma, mudando a nossa própria identidade, o nosso status? Na verdade, quando a gente se casa, o nosso status muda imediatamente. Me lembro até hoje, quando eu acabei de sair da igreja, na cerimônia de casamento, e cheguei na porta do hotel, onde iria passar a nossa noite de núpcias, e a pessoa perguntou, estado civil? Eu respirei fundo e disse, casado. Né? A minha identidade mudou, meu status mudou. Eu me lembro claramente disso, né? E a partir daí, sempre iria falar casado, daqui por diante. Pois bem, meus irmãos, no nosso relacionamento com Cristo, nós temos mais do que simplesmente uma amizade, mais do que simplesmente um relacionamento em que há algumas pequenas mudanças. O que Deus deseja na nossa vida é que esse relacionamento seja impactante, que ele de fato nos influencie. Há uma expressão que aparece 164 vezes no Novo Testamento, escrita por Paulo, que é a expressão em Cristo, ou nele, ou por meio dele, em Cristo Jesus. O que isto significa? Esse estar em Cristo, na verdade, já é um conceito que Jesus Cristo trouxe, quando ele fala da videira, que ele é a videira verdadeira, e ele diz que nós temos que permanecer nele, porque sem permanecermos nele, nós não vamos dar fruto. Ele diz claramente, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Estar em Cristo não é estar dentro fisicamente, ou como uma família que está dentro de uma casa, ou como roupas que você coloca dentro de uma gaveta, ou ferramentas que você coloca dentro de uma caixa de ferramentas. Não. Quando nós temos na Bíblia essa expressão, estar em Cristo, significa estar unido a Cristo.
ter um relacionamento que faz diferença na sua vida. E esta união com Cristo é que determina, numa grande medida, a nossa identidade cristã. Ser cristão, então, é muito mais do que você se batizar numa igreja cristã, é mais do que seguir determinados dogmas, é mais do que acreditar em determinadas verdades, é mais do que procurar ser uma boa pessoa que procura seguir os ensinos éticos de Jesus. Todas essas coisas têm o seu lugar, têm o seu valor. Mas o cristão, ser cristão, mesmo que envolva tudo isso, é algo ainda mais profundo. É uma condição existencial. É algo que transcende aquilo que você simplesmente faz e o lugar onde que você frequenta. A Bíblia diz, como nós já vimos anteriormente, que nós somos em Cristo novas criaturas, que nós nascemos de novo. No domingo passado, nós vimos que em Cristo nós nos tornamos filhos de Deus. Então, esse conceito é muito importante. Em Cristo, em que nós nos tornamos? Que bênçãos nós temos? O que muda na nossa identidade? A partir de um relacionamento íntimo com Jesus. E aí eu quero voltar a um texto que eu já apresentei aqui à igreja, mas quero voltar nesse texto enfatizando apenas uma pequena expressão. É o texto que está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, dos versículos 3 a 8. Você pode ler na sua própria Bíblia ou, se preferir, ler aqui na tela. Esse, para mim, é um dos grandes textos da palavra de Deus. Fala sobre a ação de Deus em nós, por nós. Fala da nossa identidade em Cristo Jesus. Esse primeiro capítulo de Efésios é uma preciosidade. E nós vamos ler então agora os primeiros versículos de 3 a 8. Diz assim o texto sagrado: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação da sua vontade, para sermos filhos adotivos, por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez multiplicar-se conosco com toda a sabedoria e prudência. Esse texto diz, em linhas gerais, é que em Cristo nós temos bênçãos espirituais nas regiões celestiais. As palavras espirituais e celestiais não têm aqui o objetivo simplesmente de nos levar para fora desse mundo. Olha, você tem que ter uma experiência mística, uma experiência assim, igual esses homens que sobem lá no alto de uma montanha e têm visões, e aí você vai ter então uma coisa que arrepia todo o seu corpo, você vai ficar num transe, como se tivesse tomado um santo daime. Não, não é isso. Essas bênçãos celestiais, essas bênçãos dos lugares celestiais, simplesmente mostram que existe um mundo invisível ao nosso redor. Existe uma realidade espiritual. E que as bênçãos que Deus prometeu para o povo lá no Antigo Testamento, que eram principalmente bênçãos materiais, tinha a ver com o dia a dia do povo. Agora no Novo Testamento há uma ampliação. Nós não temos apenas bênçãos que você pode olhar assim e dizer, não, realmente aqui está uma bênção material, prosperidade material. Não. Nós temos bênçãos espirituais que vão impactar, que vão influenciar o nosso dia a dia. Nós temos bênçãos espirituais nas regiões celestiais, ou seja, existe um mundo espiritual à nossa volta, que nós temos acesso a ele por meio da oração, e nesse mundo espiritual, Deus está nos concedendo, Deus nos concede bênçãos extraordinárias. Por exemplo, no texto aqui que nós acabamos de ler, nós temos algumas coisas acerca da nossa identidade. Bênçãos espirituais que têm a ver com a nossa identidade. Não sei se você reparou, eu grifei aí alguns textos. Nós somos eleitos por Deus para a santidade, para sermos santos. Ele nos elegeu para sermos irrepreensíveis. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos. E nós temos duas expressões que implicitamente nos trazem quem nós somos. Quando diz que nele, em Cristo, nós temos redenção. Nele, em Cristo, nós temos perdão dos pecados. E nesta noite eu quero focalizar essas duas últimas realidades que eu acabei de mencionar. Nele temos a redenção,
nele temos perdão dos pecados. São dois atos da parte de Deus para conosco que revelam muito sobre quem nós nos tornamos. Em resumo, nós podemos dizer o seguinte: em Cristo nós somos redimidos e remidos. Em Cristo nós somos redimidos e remidos. Você pode repetir comigo? Em Cristo nós somos redimidos e remidos. Agora a pergunta é: qual a diferença entre ser redimido e remido? Não vou pedir para você levantar a mão, provavelmente alguns irmãos saibam, talvez não todos, mas às vezes a gente usa essas palavras como sinônimas. Mas na verdade há uma pequena distinção entre ser redimido e ser remido. Os dois conceitos se fundem. Os dois conceitos estão entrelaçados. Eles andam de mãos dadas como dois irmãos. Mas há uma pequena diferença. E para facilitar, eu vou ler para você. E se você quiser, pode tirar uma foto, ou pode escrever, ou pode depois anotar e ver de novo. A gente tem o YouTube aí para isso, né? Esse conceito que você conhece, mas que eu quero clarificar um pouco mais. Para que você possa entender a beleza e a preciosidade do que você é em Cristo Jesus, do que eu sou em Cristo Jesus, do que nós somos em Cristo Jesus. Redimir refere-se ao ato de resgatar ou salvar alguém que está numa condição de pecado, uma condição desesperadora. E remir refere-se ao ato de perdoar. Deus nos perdoa ou cancelar uma dívida moral e espiritual. Esta ideia está principalmente associada à remissão, ao cancelamento do pecado ou dos efeitos dos nossos pecados. Para compreender um pouco melhor o que significa esta vida em Cristo, que nos torna redimidos e remidos, vamos pensar no que seria esta vida sem Cristo, antes de receber a Cristo. Nesta vida sem Cristo, nós vivemos, segundo a palavra de Deus, em uma condição de escravidão espiritual. Esta é a nossa condição natural. Esta é uma herança maldita, como eu sempre tenho falado, que nós recebemos desde a concepção. Nós não temos como sozinhos nos desvencilhar dessa condição de escravidão espiritual. Jesus Cristo mesmo afirmou mais uma vez categoricamente, inclusive para os líderes religiosos do seu tempo: vocês são escravos do pecado. É bem verdade que nem sempre as pessoas têm consciência desta condição, nem sempre nós mesmos temos consciência desta situação. Escravos do pecado até conhecer Jesus Cristo. Às vezes esta condição de escravidão, ela é muito evidente. Paulo, nos seus escritos, não deixa dúvidas sobre a nossa condição. Ele diz: graças a Deus, porque vocês eram, passado, escravos do pecado. Mas agora obedecem de todo o coração este ensino que lhes transmitimos. Estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. Em Romanos 6, 20 a 27 ainda lemos: quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres de obrigação de fazer o que é certo. E qual foi o resultado? Hoje vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabam em morte. Obviamente, Paulo estava falando aqui especialmente daquelas pessoas que tiveram uma vida muito depravada, uma vida muito complicada antes de conhecer a Jesus, que viviam como pagãos. Talvez a gente tenha um pouco de dificuldade de perceber esse contraste, porque muitos de nós já nasceram num ambiente cristão, nasceram numa família cristã, e esse contraste, essa diferença entre o antes e o depois, talvez não seja tão visível, tão forte. Mas ainda assim, hoje, o Evangelho de Jesus Cristo, esta ação de Jesus Cristo, redentora, ela mostra esse contraste. Você olha para a vida de alguém que era uma pessoa com dependência química, um viciado no álcool, nas drogas, e de repente ele tem um encontro com Jesus verdadeiramente. Há uma mudança profunda na sua vida. Uma pessoa que vivia uma vida de depravação sexual, preso aos pecados sexuais, sendo um marido que traía sua esposa, sem respeitar a sua família. Mas eis que ele tem um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, isso muda. Um sujeito que era desonesto, ladrão, que se converte, tem uma experiência verdadeira e forte com Jesus. Uma pessoa envolvida antes no assassinato, no roubo e tantas outras coisas, na mentira. De repente ele realmente é alcançado, ele é resgatado por Jesus. Isto muda completamente. Outras vezes, o pecado é mais sutil. Pecado que rodeia cada um de nós e que está muitas vezes presente de uma forma muito forte
como uma verdadeira escravidão, antes que a pessoa conheça Jesus, pecado da inveja, do ciúme, do orgulho, da vaidade, da ausência de autodomínio, do rancor, do desejo de vingança. Todos esses pecados que não são tangíveis, que não podem ser mensurados, mas que são prejudiciais e estão no coração do ser humano, muitas vezes o escravizam. Nós não temos recursos, meus queridos irmãos, para nos livrarmos de todos esses pecados. Nós somos como pessoas que foram sequestradas pelos poderes do mal. E a nossa situação, a situação do ser humano, naturalmente, é uma situação de escravidão. E engana-se quem pensa que pode pagar o seu próprio resgate para sair desta condição espiritual. Há um sequestro espiritual. Nós podemos dizer que nós não podemos nos enganar, não devemos nos iludir, porque a nossa condição é semelhante àquela que o salmista descreveu lá no Salmo 49, versículos 6 e 9. Eles confiam em seus bens e contam vantagem de suas grandes riquezas, mas não são capazes de se redimir da morte e pagar um resgate a Deus. O preço para resgatar a vida é altíssima e ninguém é capaz de pagar o suficiente para viver para sempre e jamais ver a sepultura. Salmo 49, 6 e 9. Ou seja, é importante que tenhamos esta consciência. Somos escravos do pecado em nossa condição natural e nenhum de nós, ninguém tem condição de pagar por sua própria libertação. Assim, cada pessoa está condenada a viver até o fim da sua existência como uma pessoa que está num cativeiro, a não ser que ela seja alvo de uma ação externa de libertação. Ela não tem como fugir, ela não tem como escapar, mas se alguém vier, se alguém intervir, existe esta possibilidade de libertação. Quando uma pessoa está prisioneira lá pelo Hamas, seja lá quem for, dificilmente vai escapar sozinha. No sentido espiritual, é impossível. É preciso de uma outra força, um outro poder, militar ou político, para que a pessoa seja libertada. No sentido espiritual, esse poder está em Jesus. Existe uma batalha no mundo espiritual, o reino das trevas contra o reino da luz. E há milhões de reféns nesta guerra, que na verdade tem um agravante, elas nem têm consciência dessa sua condição. Elas nem sabem que são reféns do poder do pecado. E obviamente nem sabem como sair dessa situação, a não ser que tenham contato com esta mensagem do Evangelho. E a Bíblia diz o seguinte, que quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher e sob a lei, e assim o fez para resgatar a todos nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. Que lei é esta? É a lei do pecado, é a lei que nos condena. Nós somos escravos quando ainda não recebemos essa libertação que nos torna, como nós vimos nesse texto e em outros, filhos de Deus, libertos. Então, resumindo, qual é a nossa condição natural? Somos prisioneiros do pecado, prisioneiros espiritualmente simplesmente por sermos pecadores. Agora, porém, vocês estão livres do poder do pecado, se tornaram escravos de Deus, fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Esta é a nossa nova condição. Mas observe, o texto está falando que vocês estão agora livres do poder do pecado. Porque antes estavam presos debaixo do poder do pecado. O ser humano, então, que não vive sob o domínio de Jesus Cristo, repetindo, quer tenha consciência disso ou não, ele vive no império das trevas. E quem está no império das trevas, ele está debaixo de uma legalidade espiritual que não é a de Deus. E a escravidão envolve o poder do pecado, o poder de Satanás, os poderes malignos, as penalidades da lei, a maldição das leis humanas, as consequências do pecado, e a principal dessas consequências é a morte. É disso que Jesus Cristo deseja e que veio para nos libertar. Um outro aspecto importante, quando nós pensamos nessas duas facetas, redimidos e remidos, é que sem Cristo, nossa condição é de condenação espiritual. Nós não somos apenas prisioneiros, porque poderíamos ser prisioneiros inocentes. Alguém chegou, nos levou inocentemente. Nossa culpa é real. Não houve engano.
Não temos uma justificativa. E nós estamos como prisioneiros que seguiram com suas próprias pernas por uma terra estranha. Na verdade, quem nos levou nisso foi Adão. Ele não foi sozinho, ele nos levou junto. E a Bíblia diz que o resultado, então, disso é a morte espiritual, que é o quê? A separação completa e definitiva de Deus. A morte espiritual é isso. É você perder qualquer possibilidade de acesso a Deus, de clamar a Deus. E aí alguém pode dizer, mas eu não estou nessa condição de pecador. Eu faço alguns pecados de vez em quando, mas eu não sou um tão grande pecador assim. Mas, meus irmãos, a Bíblia é muito clara. Deus, em sua soberania, ele tem direito de estabelecer como é que são as regras. Ele propõe para o homem uma aliança, um contrato, um pacto. E como é que é esse pacto? Deus diz, olha, isso aqui é o que você deve fazer. Mas se você quebrar esse contrato, a aliança se quebra. Alguém pode pensar, mas isso é um absurdo. Mas se a gente pensar bem, até o ser humano faz isso muitas vezes. Você pode assinar de repente um contrato de uma casa, de um aluguel, de um condomínio, e dizer, se você quebrar uma dessas cláusulas aqui, o contrato está quebrado. Não é verdade? Não existe isso? Existe. Com Jesus, com a palavra de Deus, não é diferente. Lá em Tiago, capítulo 2, versículo 10, nós lemos, pois quem obedece todas as leis, exceto uma, todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer a todas as outras. Lascou, né? Você perdeu uma, está tudo, o pacto está quebrado. O que Deus procura mostrar é que nenhum de nós, sem exceção, tem condição de viver uma vida sem culpa diante dele. Porque o padrão dele é o mais alto que o ser humano pode conceber. Como ele é perfeito, o padrão dele é a perfeição. E qual de nós aqui pode dizer, eu sou perfeito, eu nunca errei, eu nunca fiz nada errado, nunca pensei em nada errado, nenhum de nós. Por isso é que o perdão de Deus tem que ser tão grande. Porque o perdão de Deus envolve tudo aquilo que nós somos, que fazemos, não é? E aí então, esse perdão de Deus, ele só chega para nós na medida em que as nossas culpas, os nossos pecados são colocados sobre os ombros de Jesus Cristo. É esse o conceito, inclusive, que rege todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento. Eu estou nesses dias relendo o livro de Levítico. E é impressionante essa ênfase que nós temos no livro de Levítico. Se a pessoa cometer esse tipo de pecado, dá esse tipo de animal. Se cometer esse outro tipo de pecado, ela tem que pagar com esse tipo de animal. Se cometer esse outro tipo de pecado, que haja essa purificação. A ideia de purificação e a ideia de perdão, ela perpassa todo o livro. E levava à morte milhares de animais, cordeiros, bois, aves. E nós temos um texto na Bíblia, lá em Hebreus, capítulo 9, que resume exatamente isso, quando diz, de fato, segundo a lei, quase tudo era purificado com sangue, pois sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, por um lado, nós temos a redenção, que significa libertação, e na sequência disso, nós temos a remissão, que significa perdão. A libertação do império das trevas é seguida por um processo de você foi resgatado, você era um refém, você era culpado, você foi com suas próprias pernas para lá, tirei você dessa situação, mas agora você vai ser perdoado. Você não vai pagar pelos pecados que você cometeu. Gálatas capítulo 3, versículo 13, explica por quê. Mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. E você sabe muito bem aonde isso aconteceu. Isto aconteceu na cruz do Calvário. Então, tanto a redenção como a remissão, elas às vezes se confundem por causa disso, elas chegaram para a nossa vida por meio da cruz de Jesus Cristo. E nós sabemos que tanto a remissão quanto a remissão custaram um alto preço, o sangue de Jesus Cristo. Veja só Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para a liberdade do seu Filho, que comprou a nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. E aí em seguida, lá em 1 Pedro capítulo 1, 18 e 19, nós lemos, pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, mas com sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha.
Quanto foi esse preço? Sabemos que é pelo sangue. Quanto isso custou? Nós não temos condição de avaliar completamente. Sabemos que não foi por prata ou ouro. Eu gosto muito daquele cântico que diz: eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Nós não temos condição de saber quanto isso custou para Deus. Sabemos que foi um preço altíssimo. E nós somos então resgatados, libertados de um estilo de vida fútil, vazio, sem um propósito espiritual. O preço não foi uma bolada de dinheiro. Não foi um preço que o Bill Gates, ou que o Elon Musk, ou qualquer outro bilionário do mundo pudesse pagar. O sangue de Jesus Cristo derramado na cruz, o sacrifício do Cordeiro de Deus, é o preço precioso que foi pago pela nossa redenção e para o perdão dos nossos pecados. Finalizando, o que isso revela sobre nós? Essa situação toda, para mim, revela 3 coisas. Revela, em primeiro lugar, que nós somos pecadores. Porque se não fôssemos pecadores, não haveria haver da parte de Deus todo esse empenho em mandar o seu Filho para derramar o seu sangue por nós. Indica também que nós somos preciosos para Deus. E indica que nós somos alvos da graça de Deus. Como eu disse, nós somos pecadores e nos tornamos reféns de Satanás. Nós nascemos longe de casa. E como eu disse, Adão escolheu fugir e nos levou junto para longe dos braços do Pai. Mas o Pai sempre ficou olhando para a gente, dizendo: eu quero trazer de volta esses que se afastaram. E por que Deus olha para nós e diz: eu quero trazer você de volta? Implicitamente eu posso dizer, porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança e nós somos pessoas valorosas. Todo ser humano tem um grande valor diante de Deus. Mesmo que ele esteja longe de Deus, ele ainda continua sendo alvo do cuidado de Deus, e Deus olha para ele como uma preciosidade. O homem é a coroa da criação. Por isso, cada vez que você olhar para o espelho, você pode dizer: eu sou uma criatura feita por Deus. E se você é um cristão, você pode dizer: eu sou um filho de Deus, e eu sou um filho amado de Deus. Você não tem que ter essa crise existencial: quem sou eu? Não. Você é tão precioso para Deus, que Ele envia o seu Filho para aproximar você, para colocar você no colo. Há um grande empenho de Deus nessa direção. Jesus Cristo diz: eu vim buscar e salvar aquele que estava perdido. Ninguém vai buscar uma coisa que não tem importância. O que você se empenha? Se você perde o seu celular, você se empenha em descobrir onde é o seu celular. Você procura rastrear, você faz de tudo, porque o celular é precioso. Se você perder a sua carteira com os cartões de crédito, com aquele crédito bem grande que você tem lá no banco, você vai atrás. Por quê? Porque é algo precioso para você. Se você perder uma notinha de R$2, você não está nem aí, isso não vale nada. Não é verdade? Aquilo que é precioso para a gente vai atrás. Então Deus veio atrás do homem. As parábolas estão aí, a parábola da moeda perdida, da ovelha perdida, do filho perdido, mostra essa preciosidade que nós somos. Não é que você vai se encher de empáfia, de orgulho e de vaidade. Não, mas essa é a nossa condição diante de Deus. Mas além disso, além desta preciosidade que nós somos, Deus veio ao nosso encontro por sua graça, por sua bondade. É o que diz aí o texto. Eu vou ler o texto agora, esse mesmo texto, no final dele, os últimos versículos, na nova versão transformadora. Fica ainda mais claro. Diz assim: Deus é tão rico em graça, que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou os nossos pecados. Liberdade e perdão. Generosamente, derramou a sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo entendimento. Então, para onde é que você deve olhar? Quando você tiver uma crise de identidade, você vai olhar para o espelho e dizer: estou aqui diante de alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus. E em Cristo Jesus Ele está me recriando. Mesmo que você esteja desempregado, mesmo que você tenha levado um fora, mesmo que você tenha vivido uma grande crise, mesmo que tenham tirado alguns dos seus direitos, você olha e diz: Senhor, eu te agradeço porque eu estou diante de alguém que é filho de Deus. Mas você não deve olhar apenas para o espelho e dizer tudo isso para você mesmo. Isso não é coisa de coach, não, gente. Isso é coisa de crente. Você deve olhar para além disso. E você vai olhar para a cruz. E você vai ver na cruz o amor de Deus por essa pessoa tão especial que é você. Você vai ver a dimensão do amor de Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus, que não exige que você se torne uma pessoa melhor para amar e resgatar você. Que não exige que você bata as metas para amar e reconhecer o seu valor.
que não exige que você seja uma pessoa equilibrada para amar você. Você pode ser a pessoa mais complicada do mundo. Você pode ser a pessoa que se considera a melhor pessoa do mundo. Tanto você quanto qualquer outro. Todos precisamos da bondade, da graça, da generosidade de Deus. Porque foi ela que levou Jesus à cruz para trazer-nos uma nova identidade. Para nos trazer as bênçãos espirituais nas regiões celestiais e fazer com que essas bênçãos se manifestem no nosso dia a dia. Quero convidar você agora a agradecer a Deus. Você que já teve uma experiência com Jesus. Você dizer, Senhor, muito obrigado, porque em Cristo eu sou redimido e em Cristo eu sou remido. Em Cristo eu tenho libertação da escravidão do pecado. Em Cristo eu estou livre de toda a culpa, completamente purificado. Na ceia do Senhor Jesus Cristo diz, cada um beba deste cálice. Este cálice é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar a muitos. Quando você é um cristão verdadeiro, você sabe desta aliança que Deus tem com você e sabe que ela foi conquistada pelo sangue de Jesus. Custou um alto preço, mas valeu a pena. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos falar com Deus. Querido Pai, te peço, Senhor, agora que cada pessoa que está aqui, que já passou por essa experiência de receber Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, que recebeu a bênção da redenção e da remissão dos pecados, que valorize essa experiência, que viva a vida que o Senhor trouxe para nós de forma plena, que nenhum de nós viva uma vida sem sentido, porque o Senhor já nos resgatou de uma existência fútil, que possamos viver para o louvor da Tua glória, como nós lemos lá em Efésios, no capítulo 1. Pai do céu, e se há alguém aqui nesta noite, que ainda não tem essa experiência de ter se tornado Teu filho, de ter sido resgatado e redimido pelo Senhor, que nesta noite, mediante essa exposição da Tua palavra, sinta esse desejo no seu coração e peça ao Senhor esta bênção, Pai, para a sua vida. Que Teu Santo Espírito esteja trabalhando no seu íntimo para que ele possa perceber a necessidade que tem, porque é um pecador, de receber esta Tua graça. Que cada pessoa aqui se sinta amada por Ti. Que cada pessoa que está aqui reconheça o seu valor diante do Senhor. Porque somos preciosos para o Senhor. E obrigado, porque o Senhor é que nos ensina isso e nos mostra isso. Obrigado, Pai. Nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém.